anos maravilhosos pastoralmente falando. E aí eu acho que eu senti esse gosto desse sonho da paternidade. Concretizado. Né? Concretizado e muito, em números, né? Talvez eu sonhava que ter um filho. Eu tive mais de 200. E até hoje, né? Onde que a gente vai hoje, a gente recebe o carinho, a gente é de fato uma figura importante na vida de vários jovens que, não só que não têm pais, mas vários pais também que são ausentes ou de alguma forma a gente preenche um pouco, não é tomar lugar, mas preencher aquilo pela presença, né? Que hoje falta tanto. Às vezes a gente está tanto online, mas falta presença, né? Falta o olhar, falta isso aqui que a gente está tendo agora, né? O nosso relacionamento. Hudson, e sua família, sua mãe, como que reagiu ao teu chamado? Até mesmo porque eu lembro que você disse que após o falecimento do teu pai, você até se sentiu na responsabilidade de cuidar da sua família. Então, seguir um chamado, ser religioso, não teve a tentação de pensar, estou abandonando a minha família, deixando de cumprir aquela missão que eu senti diante do falecimento do seu pai? Olha, sabe que sim, mas ao mesmo tempo que não. Por quê? Quando eu recebi a carta, quando teve esse momento que eu falo que foi muito decisivo na minha vida, eu entendi que Deus queria, né? Então, é sempre fácil de tomar as decisões a partir disso, olhando para um horizonte, né? Mas é claro que a gente sente. Então, eu tomo a decisão, mas sentindo. Eu sinto que minha mãe vai estar sozinha, minha irmã tem a família dela, como que vai ser a fase da terceira idade, né? Será que ela vai adoecer? Será que ela... Isso sempre passou na minha cabeça. Como que será a velhice da minha mãe, né? Eu estarei por perto, eu estarei em missão, eu estarei longe, como será? Aí vem a fé, aí vem a confiança em Deus, né? Se Ele me chamou, eu tenho certeza que Ele vai cuidar dela por mim. Eu acho que essa missão, Dom Bosco falava, né? Quando o jovem entra na casa salesiana, Nossa Senhora e Jesus também acompanha na casa da família. Então eu tenho certeza que Jesus está na minha casa, né? Preenchendo essa lacuna, como Ele preencheu na minha vida, Ele preenche também com a minha mãe. Aquilo que eu posso fazer, eu sempre faço, né? Eu ligo, sempre de videochamada, que eu gosto de ver o rosto. Quando eu posso, eu estou em casa, né? Nas férias. Mas eu tenho certeza que Deus também preenche esse lado que eu não posso, né? A minha ausência pela missão. Sim. Né? Muito forte isso. Quando assumimos a nossa vocação, o nosso chamado, é Deus mesmo quem fica no nosso lugar, Dom Bosco falando, cuidando dos nossos. Por isso a confiança, a fé, o Hudson bem disse, de nos lançarmos naquilo que Deus tem, com a confiança que Ele cuida de todas as coisas. Quais foram os desafios vividos até aqui no seminário, nesse tempo, na vida religiosa? Olha, o desafio é que a gente nunca está pronto. Então, tem os desafios formativos, né? Os desafios que a gente precisa de aprender, que a gente precisa de abraçar, que a gente precisa de abrir mão, né? Então, tem vários, ao longo do tempo, eu vou observando esses desafios, né? Que é os desafios do relacionamento. Acho que na empresa, na igreja, na vida religiosa, esses desafios existem, mas eles são supridos na fé, né? Então, Deus vai nos moldando, vai nos ajudando, mas eu acho que a ausência, aí, por exemplo, da família, eu tenho sofrido um pouco isso durante esse último ano. Desde o ano passado, eu tive 3 perdas, que eram pessoas significativas para mim, né? Então, ano passado foi meu avô materno, e logo em seguida, depois, a minha tia adoeceu, filha dele, irmã da minha mãe, e ela estava com câncer, depois teve Alzheimer, e mamãe ficou cuidando, né? Logo com a perda do pai, mas cuidando, e eu longe, sem poder estar, né, ao mesmo tempo consolando, enfim. E depois a minha avó, também paterna, ela faleceu nesse ano. Então foram perdas, 3 perdas aqui. Minha tia, depois que adoeceu, também faleceu esse ano. Então, menos de um ano, foram 3 pessoas, né? Sim. E a gente pode ir, né? Eu participei dos velórios, participei desse momento, mas o luto vivenciado pela família, talvez eu fique longe, né?
E eu consolo tantas pessoas que às vezes eu não posso consolar as minhas. Então esse é talvez um desafio, que eu entendo pela ótica da fé, mas humanamente falando a gente sabe que é difícil, né? De não ser presença para os nossos, outras pessoas vão ser presença para nós, a gente sabe disso, Deus vai providenciar, mas nós vamos ser presença para outras ovelhas, né? E ter essa fé que nos garante a nossa presença, né, boa para as outras pessoas, e sabendo que Deus vai cuidar dos nossos, né? Sim. É um desafio, mas é algo que também faz parte da nossa missão, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, né, não merece o reino de Deus. Então, Deus nos ensina também a olhar para frente, né? E não é que seja esfriar a nossa relação com a família. Pelo contrário, estou sempre rezando, estou sempre ligando quando eu posso, né? Mas sei também que Deus vai providenciando pessoas que vai cuidando deles para mim. Sim. Se não me engano, foi a mamãe Margarida que falou para Dom Bosco, né, que quando ele disse que queria ser padre, ele se preparasse para o sofrimento. Você lembra desse trecho? Preparasse para o sofrimento. Porque é uma oferta, né? A vida em si, ela já nos chama a isso, a ofertar-se, a entregar-se por um objetivo, por um chamado, uma profissão, que seja. E na vida com Deus, mais ainda. Você lembrou dessa palavra? E também em outra, Jesus diz, olha, sei que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um caminho de cruz. E para seguir, precisa ter fé, precisa confiar. Que momento que você vive hoje na tua vida de formação religiosa? Onde você está no percurso? Sim, só para continuar para o pessoal saber, né? Depois então do noviciado, a gente faz a filosofia, que é um momento que a gente chama de pós-noviciado. Eu fiz os 3 anos em Campo Grande, e depois de Campo Grande eu fiz o tirocínio, né? Que eu falei que é essa fase pastoral em Palmas, e depois de Palmas eu começo então a nova fase, que é a teologia. E agora, que é a fase que eu estou hoje, né? Eu estou no 2º ano, terminando o 2º ano agora de teologia, estou indo para o 3º ano, mas uma transferência também de comunidade. Então, morava aqui em São Paulo, no Alto da Lapa, estudava aqui na nossa faculdade, e agora nós estamos indo abrir uma outra comunidade, fazer um novo desafio também, mas seremos os primeiros moradores aí de um novo teologado do Brasil Salesiano, lá em Curitiba. E então, o ano que vem, em janeiro agora, professo meus votos perpétuos. A ideia é que no final do ano a gente receba então a ordem do diaconato, né, no 3º ano de teologia, e no 4º ano, que é a última fase, então, de teologia, concluindo o TCC, se Deus quiser, preparando então para receber a ordem sacerdotal. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Para se ter uma vida na fé, é preciso de intimidade com Deus, contato com Deus. Como que é a vida de oração para ter essa intimidade com Deus na tua congregação? É bonito de falar sobre isso, porque é um momento que a gente não reza só, né? É algo que para mim foi novo também, porque por muitas vezes, por muitas experiências, era eu e Deus, né? E aí, quando a gente abraça a vida religiosa, a gente vê que é uma vida comunitária. Então, a primeira coisa que se muda na minha rotina é a minha oração, que é a oração com os irmãos, né? Então, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é a oração em comum, né? As laudes, depois a Eucaristia em comum, as vésperas, a meditação, né? Então, tudo isso a gente faz em comum. Isso sustenta muito a comunidade, quando uma comunidade reza junto, né? Ela vive junto, a partir do momento que ela reza. E se a gente corre para os caprichos do mundo, porque a gente tem muita coisa para fazer, o senhor mesmo sabe da sua agenda, né? Nós sabemos. Nós sabemos, né? E a gente precisa de cuidar. E eu acho que aí, para cuidar da nossa oração comunitária, a gente tem que ter a vida de oração pessoal, né? Que é um equilíbrio. Se a gente não tem a vida de oração pessoal, para que a gente consiga sustentar a comunidade a partir da nossa oração comunitária, as coisas podem desandar, né? E desandam. A gente vê, a gente conhece pessoas que às vezes desandam por causa do esfriamento. Ou nós mesmos, né? Nós mesmos.
Nós mesmos, né? Quantas vezes também a gente passa por momentos de